Olá, mulheres, bom dia. Aqui é a Alessandra do Amor à Palavra e nós estamos juntas lendo o livro O Poder da Oração para Mães. Seus filhos precisam do seu amor e da sua intercessão. O livro é de Marla Lupaissei, da editora Thomas Nelson. E hoje nós vamos finalizar o capítulo de número 5. Ore com poder e autoridade. Jesus disse: O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14:14. Use sempre o poderoso nome de Jesus para pôr o selo dele nas nossas orações pelos nossos filhos. Seu santo nome é apenas uma das 7 poderosas armas de combate que temos à nossa disposição. Eis o nosso arsenal de armas espirituais. Denomino-o de nossa torre de poder. Aqui o livro ele traz uma imagem de uma torre que é constituída de 7 andares, né? Onde o número 1 é o topo da torre e o número 7 é a base. Então vamos ler o significado de cada um desses andares dessa torre. O número 1, que é o topo da torre, é o nome de Jesus Cristo. O número 2, o sangue de Jesus Cristo. 3, concordância com o Espírito Santo e outros cristãos. 4, ligando e desligando, inibindo o poder de Satanás e reivindicando a vitória por intermédio da palavra de Deus. 5, jejum. 6. Louvor e ação de graças. 7. A palavra de Deus e o testemunho dos cristãos. Essas armas espirituais operam em contraste com as armas carnais mencionadas nas Escrituras, que são a mente, o raciocínio humano, a alma, o desejo humano e a vontade do homem, a manipulação, o engano e o controle. Quando usa a sua torre de poder, você conecta o poder e a autoridade de Deus às necessidades dos seus filhos na terra, abrindo as portas da bênção para vocês. Essas armas também interrompem a maldição do pecado, tanto pessoal quanto geracional, tanto na vida quanto na sua vida quanto na dos seus filhos. Lembre-se que, independentemente de quão feroz seja a batalha, Satanás é inferior em poder e em número. Quando ele caiu, só 1/3 dos anjos caiu com ele. Apocalipse 12:4. Isso significa que você e eu temos Deus e 2/3 dos santos anjos do nosso lado. Lembrem os seus filhos desse fato sempre que eles sentirem desencorajados. Quando orar contra os poderes das trevas, certifique-se de orar por coisas específicas. O autor Mark Batterson escreveu: o pastor de uma das maiores igrejas em Seul, na Coreia, escreveu: Deus não responde a orações vagas. Quando li essa declaração, fiquei imediatamente convencido do quanto as minhas orações eram vagas. Na verdade, algumas delas eram tão vagas que não tinha como saber se Deus as tinha respondido ou não. Quando estamos em um combate espiritual, temos de orar de forma específica e orar recitando as Escrituras pelos nossos filhos. Eis uma excelente amostra de oração. Senhor, reivindico vitória para os meus filhos em nome de Jesus, ao qual todos devem se ajoelhar. Reivindico salvação para eles por meio do sangue de Jesus Cristo. Pela autoridade de Jesus, amarro Satanás e interrompo todo e qualquer poder dele sobre os meus filhos. Livro meus filhos do controle de Satanás. Mantenha-os em território sagrado. Destruo em concordância com seu espírito
todas as fortalezas de pecado e todas as obras do inimigo na vida dos meus filhos. Peço que o Senhor realize obras poderosas na vida deles. Deles um futuro glorioso e uma esperança poderosa que nunca serão destruídos. Em nome de Jesus. Amém. Pense em cada um dos seus filhos e nas dificuldades que eles enfrentam hoje. Qual a batalha de cada um deles? Como eles estão crescendo? Como acha que Satanás procura tentá-los, desencorajá-los e desviá-los? Escreva o nome de cada filho no seu diário de oração, junto com a principal luta de cada um deles. Ore pelos seus filhos todos os dias. Recentemente, ao escrever a palavra autoridade em meu diário, percebi algo novo. Ela começa com a palavra autor. Hebreus 12, 2 afirma: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos, com perseverança, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Correr bem exige que deixemos de lado o peso, a mágoa, a depressão, a ansiedade e o pecado que carregamos. Jesus tem o poder de ordenar a calma em nosso caos e criar um desígnio piedoso a partir da nossa desordem. Ele pode nos ajudar a pôr a nossa vida pessoal, o nosso casamento, a nossa casa e a vida dos nossos filhos em ordem. A sua casa é um lugar de beleza, ordem e deleite? O relacionamento com seus filhos se caracteriza pelo amor, pela alegria, pela paciência, pela paz e pela criatividade? Você dá ao seu marido o melhor que tem a oferecer ou ele recebe as sobras no fim do seu dia? Muitas de nós não vivem de forma vitoriosa nessas áreas. Deixamos Satanás ter um posto avançado na nossa vida. Uma boa amiga minha costuma dizer: posto avançado, posição segura, fortaleza, controle total. Quando vivemos no poder e na autoridade de Jesus, não somos esposas relaxadas e pais desejosos. Pai desejoso é alguém que simplesmente deseja que os filhos se comportem melhor. Maureen Healy escreveu: esses pais têm as melhores intenções, mas não fazem as coisas necessárias, como aplicar uma forte disciplina. Não quero ser uma mãe desejosa, quer na aplicação da disciplina paternal, quer na minha vida de oração. Sendo otimista e idealista por natureza, dediquei muito tempo da minha vida desejando coisas que nunca aconteceram. Desejar não nos leva muito longe, leva? Exaltemos as nossas armas poderosas e passemos do reino do pensamento ilusório para o reino de fazer as coisas por intermédio do poder do Espírito Santo. Vamos orar? Oração de hoje. Querido Senhor, hoje reivindico a vitória espiritual para os meus filhos. O Senhor já considera isso feito de acordo com a sua vontade. Obrigada por dar a mim e aos meus filhos o poder e a autoridade por meio do nome e do sangue de Jesus Cristo. Abençoe e proteja os meus filhos nas áreas da saúde, espiritualidade, escolha de amigos, estudos, escolha de carreira, escolha do cônjuge e todas as suas buscas. Em nome de Jesus, amarro todos os espíritos malignos e ordeno que Satanás fique longe dos meus filhos. Senhor,
Ajude os meus filhos a sempre obedecer a sua palavra e às suas ordens. Proteja-os de ferimentos físicos, espiritual e emocional. Proteja-os de desenvolver um espírito de medo, amargura ou insegurança. Ensine-os a discernir e buscar a sua vontade em tudo. Dê-lhes um espírito de plenitude, confiança, triunfo e fé no Senhor. Ajude-os a buscá-lo, conhecê-lo e amá-lo sempre. Oro para que eles caminhem com o Senhor todos os dias em vitória. Em nome de Jesus. Amém. A espada do Espírito. Vamos para os versículos chaves do capítulo 5. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, 4, 5. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Perguntas para discussão em um pequeno grupo. Primeiro, o objetivo de Satanás é distrair e desviar você e os seus filhos de realizar a vontade de Deus para a vida de vocês. Como essa verdade afeta o seu compromisso com a sua vida de oração? Como muda as suas orações pelos seus filhos? Número 2. Descreva a diferença entre poder espiritual e autoridade espiritual. Como você alavanca o poder e a autoridade garantidas a você por Jesus Cristo para alcançar vitória espiritual na sua vida? Número 3. Você já tratou o seu marido, os seus filhos, os seus sogros, os seus chefes ou outras pessoas como se a sua batalha fosse contra eles em vez de ser contra Satanás, os demônios dele e os principados das trevas? Como isso ajuda a saber que a sua batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais da perversidade? Número 4. Pegue o seu diário de oração e defina os seus objetivos pessoais de vida e também os seus objetivos e os seus sonhos para cada um dos seus filhos para o próximo ano. Enumere os passos necessários para cada um de vocês alcançar esses objetivos. Como pode encorajar os seus filhos a buscar as suas paixões por intermédio do poder e da autoridade de Jesus Cristo? Amém. Terminamos aqui o capítulo de número 5. Que Deus em Cristo abençoe poderosamente a sua vida e que nós possamos permanecer juntas nesse propósito. Amanhã iremos iniciar o capítulo de número 6. Tenham um bom dia na presença do Senhor.